Bom dia, irmãos. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Vamos juntos buscar a presença do nosso Senhor. Eu queria que você se curvasse para a gente orar e deixasse todas as coisas para que você estivesse atento a tudo aquilo que o Senhor deseja nos falar este dia. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque Tua presença está conosco. O Senhor tem enviado Teus anjos para nos guardarem. Tem enviado, ó Deus, tantas oportunidades para nós. Nós temos recebido tanto do Senhor. Ó Deus, e temos visto, ó Deus, a glória do Senhor se manifestar aonde estamos. Ó Deus, nós temos visto o carinho do Senhor com todos nós. Nós temos visto o Teu cuidado. Podemos, ó Deus, sempre agradecer ao Senhor, porque todos os dias o Senhor derrama a Tua misericórdia sobre nós, sobre o Teu povo. Senhor, nós clamamos e pedimos para que todos os irmãos, aonde eles estiverem, que a graça do Senhor seja sobre as suas vidas. Ó Deus, aqueles filhos que estão distantes, trabalhando, morando em outro lugar, sejam, ó Deus, acalentados pela Tua presença. Te pedimos também, ó Deus, pelos irmãos que estão enfermos e passando por dificuldades. Clamamos juntos para que haja consolação, conforto do Senhor, o refrigério em suas almas. Ó Deus, com tudo isso nós lhe agradecemos, porque ainda que as dificuldades tenham surgido, nós cremos que o Senhor está conosco, cremos que o Senhor é por nós, cremos que os pensamentos do Senhor a nosso respeito são de paz. Obrigado, Senhor. Te exaltamos e te glorificamos por tudo que Tu és, em nome de Jesus. Amém. Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego Tu és, em Teus braços é o meu lugar, estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo Sua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Tuas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver, ó Pai, eu amo Sua presença, Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em Suas mãos, confio em Ti, confio em Ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu Te encontro, no lugar secreto, aos Teus pés me rendo, pois a Tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é Te ver, me envolva com Tua glória e poder. Tua majestade é real, Tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é Te ver, me
envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Eu quero ir. Clame para ir mais fundo na presença do Senhor. Muitos acham que o estar mais próximo do Senhor é pelo raciocínio, pela razão, pelo intelecto, pelo conhecimento. Não é apenas isso. Nós precisamos caminhar pela entrega, entregando tudo de nós. É preciso não sermos todas as coisas que queríamos, abrir mão de tudo que queremos e que somos, para que o Senhor faça de nós aquilo que Ele deseja. Se coloque diante dos pés do nosso Senhor. Entregue todas as coisas, suas convicções, suas vontades, seus anseios, suas perspectivas, seus ideais de vida. Entregue todas as coisas. Paulo fez isso. Abre mão de tudo que ele conhecia e sabia para conhecer o Senhor, se relacionar com o Senhor. Nós vamos cantar mais um pouquinho. Eu queria te convidar a dizer ao Senhor: eu quero ir mais fundo, Senhor, contigo. Eu quero ser levado pela tua vontade aonde o Senhor preparou para mim. Os filhos de Deus são assim, eles não sabem de onde vêm nem para onde vão, porque o Espírito Santo os conduz ao centro da vontade do nosso Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, eu quero ir mais fundo. Eu não quero te dar parte da minha vida, parte das minhas vontades. Eu quero te dar tudo. Eu quero abrir mão de tudo que eu pensei até agora, que eu sonhei até agora para minha vida, para minha casa, para minha família. Mas eu quero abrir mão de todas essas coisas, Senhor, para ir mais fundo contigo. Aleluia, glorifique o Senhor, exalte o seu nome e declare assim conosco: quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver. Me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Aleluia, Senhor, nós te louvamos, te exaltamos, Senhor, porque não há maior amor que o teu amor. Ele é impressionante, ele é sublime, ele é majestoso. Ó Deus, obrigado pelo amor do Senhor que se derrama sobre nós todos os dias. E através do teu Filho, Senhor, fomos salvos. Louvado e exaltado seja o teu nome. Antes de eu falar,
Tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus.
Nós não somos escravos de ninguém, muito menos do medo. O Senhor te fez livre, nos fez livres nele. Declare essa verdade ao Senhor e fale: Senhor, eu creio no teu amor, eu creio na salvação, eu creio na liberdade que o teu Filho Jesus trouxe à minha vida. Aleluia. Com uma melodia, Ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou de meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, por meu nome me chamou. De novo nasci em tua família, o seu sangue me comprou. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou,
sou filho de Deus. Uma manhã abençoada na presença de Deus. Glória a Deus por sua vida, pela sua casa. Glória a Deus pela sua história. Glória a Deus porque Ele te fez segundo a imagem e semelhança dEle. Glória a Ele. Nós não somos escravos do medo. E é interessante que quando você estiver louvando, todas as vezes que você estiver louvando, cantando esse cântico, pense a respeito do que pode estar te escravizando. O que tem causado tanto medo que te escraviza, que te mantém à distância de Deus? É um tempo de adoração e de reflexão a respeito disso. Se tem alguém causando ameaça sobre a sua vida e te deixando longe da adoração, não deixe isso acontecer. Se tem uma história, uma situação, uma pessoa, liberte-se disso, siga adiante, adore, em nome de Jesus. Coloque diante do Senhor agora todas as suas petições, todas as suas necessidades, todas as suas dores. Coloque diante do Senhor seu passado, presente e futuro. Coloque tudo diante dEle, nas mãos daquele que pode tudo, aquele que deseja te amar, cuidar, direcionar, com todo cuidado e que tem poder para isso. Coloque diante do Senhor a vida daqueles que você tanto ama e cuida. Vamos falar com o Pai. Senhor, em nome de Jesus, te agradecemos por essa manhã na tua casa. Te agradecemos pelo seu grande amor. Te agradecemos pela paz que invade o nosso coração. Entregamos diante do Senhor todas as famílias da terra. Todos aqueles também que estão assistindo o culto, que estão cultuando conosco, Senhor Deus. Aqueles que estão entregando a vida nesse momento e com todo cuidado, com toda fé, mostrando ao Senhor que eles têm toda a segurança em Ti. Que o seu amor, a paz e a alegria, aquilo que só o Senhor pode dar aos corações de cada um deles, Senhor Deus, é o que eles tanto necessitam e eles clamam ao Senhor. Abra os céus, Senhor Deus, faça chover, chuvas de bênção, de paz, de alegria. Ó Deus, aqueles que estão enfermos, aqueles que perderam os seus entes queridos, aqueles que estão enlutados, aqueles que estão, Senhor Deus, sem emprego, aqueles que têm conflito familiar. Eu não conheço o coração deles como o Senhor, nem eles, mas eu peço, Senhor Deus, que o Senhor atue de forma poderosa, amorosa, como o Senhor mesmo sabe fazer, distribuindo milagres, Senhor Deus, para aqueles que têm clamado, Senhor Deus, buscado a Tua presença e o Teu amor. Eu quero pedir que o Senhor também cuide da sua igreja e todas as ofertas, os dízimos, nós já entregamos ao Senhor e consagramos tudo para o louvor da Tua glória. Esteja tudo em Suas mãos, conforme a Tua vontade. Abençoe Cíntia, que vai trazer mensagem nessa manhã. Fale poderosamente aos nossos corações através da Tua serva. E muito obrigado, Senhor, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que trouxe seu dízimo, sua oferta, separe, ore, entregue ao Senhor. Devolva ao Senhor com alegria, com fé, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém. Queridos, glória a Deus por estarmos juntos nessa manhã, durante todo esse tempo. Mas eu queria fazer mais um momento de oração, queria trazer a palavra do Senhor, mas queria que a gente orasse especificamente pela palavra. Eu creio que não houve tempo, eu acho que não houve tempo
em que a gente ouvisse tantas pregações, tantas mensagens, WhatsApp, Instagram, Facebook, tantas mídias, né, tantas lives, tanta coisa que a gente tem recebido. Mas há uma palavra que nós precisamos estar muito atentos. Do mesmo jeito que existe muita oferta, pode ter a certeza, o inimigo tem trabalhado para que nós não possamos colocá-las e abrigar todas essas mensagens em nossos corações. O que eu quero te pedir, que você agora peça a Deus, Senhor, que a sua palavra, que vem do alto, eu quero abrir o meu coração para ser uma terra fértil e receber tudo o que o Senhor tem para a minha vida. Existem duas mensagens, né, que a gente pode ouvir. Existe um texto que fala sobre comichões nos ouvidos, né, um tempo onde as pessoas teriam muita dificuldade de guardar. A gente pensa que é ouvir, né, apenas de receber um conhecimento, não. É de recebê-las como seu. É mais fácil recebê-las como na interpretação daquilo que o outro, do que aquilo que o meu cônjuge, um amigo, alguém precisa, mas não nós. Então, com todo carinho, eu gostaria de te pedir. Peça assim: Deus, o que o Senhor tem para a minha vida? O que eu preciso colocar diante do teu altar? O que eu preciso receber de ti? É isso que eu quero, Senhor. Vamos orar assim, amém. Ó Deus, nós clamamos pelo agir do Senhor, teu Espírito Santo. Ó Deus, que glória a Deus, glória ao Senhor, glória ao teu nome, pela descida do Espírito Santo e pela permanência dele em nossas vidas, em nossos corações, no meio de nós. Obrigado, Senhor, porque o teu Espírito pode nos confortar, pode nos consolar, mas pode nos exortar, pode nos chamar a atenção, chamar a vida. E, ó Deus, nós pedimos que o agir do Senhor, do teu Espírito sobre nós, seja de tal forma que nós possamos, ó Deus, estar acordados diante de tantas lutas, diante de tantas dificuldades, que a nossa mente possa estar totalmente direcionada e atenciosa ao movimentar do teu Espírito. É isso que nós lhe pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma manhã de domingo. Nós tivemos quinta-feira juntos, foi muito especial. Algumas quintas-feiras nós temos estado juntos. Nós falamos um tema muito, muito maravilhoso. Eu sei que nem todos puderam assistir, mas está lá gravado no nosso canal Batista IBPC, @BatistaIBPC, lá no Instagram. E você vai ser conduzido ao IGTV. Mas tem muitas mensagens ali boas, várias mensagens. Eu queria que você não deixasse de, ao longo da semana, olhar essas que você não pôde. Nessa última quinta-feira, nós falamos sobre o que você adora. É o que está dominando o seu coração, muito especial. E temos muitas coisas boas. Na quarta-feira também, o pastor Charles ali falou sobre a depressão. Eu queria te convidar a seguir-nos ali, porque é o meio que hoje nós temos para estarmos juntos. Vamos lá. Antes de lermos o texto da palavra, eu queria te fazer uma pergunta a você. Quem somos? Pergunte a você mesmo, quem eu sou? Eu vou perguntar aqui a mim. Quem eu sou, Cíntia? Quem eu sou? É muito especial a gente fazer essa pergunta, porque nós passamos tão corridos diante de alguns períodos, né, da nossa vida, às vezes uns mais, outros menos. Né, a gente vai correndo, aí o que acontece? A gente já nem sabe quem a gente realmente é. Né, eu observei isso há um tempo atrás comigo, há uns anos. Eu gosto muito de arte, gosto muito de desenhar. E quando me chamaram para fazer uma caricatura, para um trabalho que eu fui fazer, as pessoas falaram assim: eu preciso que você faça uma caricatura. E eu tinha me esquecido completamente de um gosto que eu tenho, né, de desenhar, de fazer desenhos grandes, assim. Eu já não me lembrava mais que aquilo era parte de mim. E isso é tão importante, irmãos. Parece uma coisa tão simples, mas Deus te fez com algumas características. E hoje eu queria que você pensasse: quem realmente nós somos? Para que a gente veio à Terra? Tem um sentido geral, mas eu queria que você pensasse em você.
para que você veio à Terra? Porque você veio para um objetivo. Você veio para um objetivo dado pelo Senhor. Isso muda completamente a maneira como a gente se vê. E é interessante que a nossa resposta, né? Como que a gente fala assim, para que eu vim à Terra? O que eu vim fazer? Parece que não está dando muito certo, então dá uma sensação de que eu não tenho um objetivo reto, objetivo certo, um objetivo em que eu olhe e veja aquele caminho traçado. Olha, eu nasci para isso. É engraçado que tem algumas profissões, né? Por exemplo, na arquitetura existem pessoas, né, que têm uns nomes assim, reconhecidos mundialmente. Aí você olha para uma vida daquela pessoa e fala assim, eu devia ter feito dessa maneira, porque eu não vou conseguir nunca ter aquilo ali. Mas é interessante que cada pessoa tem o seu objetivo dado pelo Senhor, o seu propósito de vida. E a vida daquela outra pessoa não nos diz respeito no sentido do objetivo da nossa existência. Ao caminhar por esses textos que nós vamos colocar, pela palavra do Senhor, queria que você já estivesse em oração, clamando pela vontade dEle sobre a sua vida. E eu queria te falar uma coisa muito decisiva. Quem somos está ligado diretamente com a vida de Cristo. Não existe nada daquilo que somos que não esteja ligada à vida do nosso Salvador. Nada. Tudo aquilo que diz respeito ao objetivo pelo qual nós viemos à Terra tem a ver com a vida do nosso Salvador. Mas eu queria te fazer uma pergunta. Se tudo da nossa vida tem a ver com a vida de Cristo, então nós temos uma vida chamada uma vida cristã. Um jeito, uma maneira de caminharmos durante a nossa existência. Você tem uma maneira que Deus traçou para a sua vida de caminhar durante a sua existência. E é interessante que eu queria te fazer esta pergunta. Nós desfrutamos de todos os benefícios dessa vida? Nessa caminhada com Cristo, nós desfrutamos assim de coisas maravilhosas? Ou se a gente olhar para trás, a gente vai pensar assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi? Eu já ouvi essa expressão de um homem, não me lembro quem era, numa programação de 50 anos de aniversário de uma universidade que eu estava presente. E uma das pessoas que estavam ciceroneando a reunião, cuidando daquilo ali, fazendo, né, a programação, ela perguntou às pessoas do público e disse assim, o que você fez nos últimos 50? Para as pessoas que tinham feito mais de 50 anos. E depois perguntou às pessoas mais novas o que elas fariam até os 50. E para minha surpresa, quando perguntaram aquele jovem senhor, ele disse o seguinte, como ele tinha desvalorizado e desprezado todos os seus 50, tudo que ele tinha possuído em termos financeiros, não eram suficientes para satisfazer a sua alma. Ele estava completamente triste. E é interessante, sem Cristo, não há nada da vida que nós possamos buscar para a nossa existência, que ela pode satisfazer a nossa alma. Ela jamais fará isso. Queria te fazer, então eu vou fazer várias perguntas e eu queria que você respondesse aí para o próprio Espírito Santo de Deus. Vamos conversar, todos nós juntos. Como a gente considera a vida? A nossa vida é uma vida cheia de alegria, de liberdade, a gente se sente assim, completamente alegre, plenos, vamos dizer essa palavra assim, nós estamos plenos. Eu sou tudo que eu queria, eu já fiz tudo, eu já conquistei. Vamos pensar. E é muito interessante que a gente, quando vai perguntar assim, você, como que é a sua vida? Muitas pessoas dizem assim, eu faço tudo certo. Eu faço tudo certo. A minha vida, eu sou muito obediente, eu faço as coisas. Então, a minha vida tá tudo certinho. Eu queria ter tantos filhos, eu queria ter essa casa. Então, ela diz que está tranquila, porque todas as tarefas que lhe cabiam, ela fez e fez bem. Mas nós estamos falando aqui de uma vida chamada vida cristã, o cristianismo. A nossa existência não é uma vida sem Cristo, ela é uma vida cheia de Cristo.
nos caminhos e no exemplo de Jesus Cristo, não é verdade? E é interessante que existem duas maneiras de viver. Uma vida sem Cristo, uma vida com Cristo. E as pessoas confundem muito quando você as chama para uma reunião na sua casa, para um culto, e elas falam assim: eu não quero sair da igreja, eu não quero religião, eu não gosto de religião. E aqui não vou entrar nesse mérito, porque a religião é uma coisa e a vida de Cristo é outra. Muitas pessoas podem ser religiosas e não estarem na sua existência buscando uma vida com Cristo. Mas as pessoas com Cristo certamente vivem uma boa religião. Mas eu queria explicar pelo sentido que a gente mais conhece. A religião que ela é isolada de Cristo. Só os fardos, só as cargas, só a obediência, sem uma vida completamente entregue ao senhorio de Jesus. Então é muito interessante, eu queria que a gente pensasse sobre o que é religião sem uma vida de Cristo. Ela é mérito. Ela é uma conquista dos méritos. Eu sei, você sabe, eu sei melhor, você sabe pior, e há uma comparação. A religião, ela é um dever. Então, a gente está sempre cansado, a gente faz as coisas de Deus, a gente está cansado. Chama para... Você vai dar aula ali. Mas mais isso, mais aquilo, há um cansaço. E aí, mas alguém vai me chamar para dirigir um culto. E aí, quando eu vou chegar naquele culto, as pessoas são de outra faixa etária. Ai, meu Deus, só tem criança, ou só tem não sei quem, ou só tem mais pessoas mais jovens, eu sou mais velha. Então, não, chama outra pessoa, eu não nasci para isso. Você já ouviu essa expressão? A religião não é dever. A religião não é mérito. A religião com Cristo. Mas a religião pura, a religião sem Cristo, ela é mérito. Faço as coisas que me dão vontade, as coisas que eu sei fazer. Elas são também um reflexo de uma obrigação. Viver a religião sem Cristo é viver de obrigações. Eu tenho que fazer, então eu vou fazer bem, vou fazer certo. Lá no Ministério de Louvor, a gente sempre fala, não podemos chegar atrasado. E a pessoa se preocupa com isso. Né? Às vezes a gente se preocupa, por exemplo, num trabalho, né? No outro trabalho, com horário, com as regras, apenas. Não que a gente deva chegar atrasado em tudo, não é esse o objetivo. Mas a religião, ela exalta o mérito, o dever, a obrigação. Ela exalta o temor também. As pessoas têm medo. Será que eu fiz certo, se eu fiz errado? Aí quando não faz certo e a pessoa não deu um feedback, né? Você não sabe se ela gostou do que você fez. Aí você já comenta com alguém. Ai, meu Deus, será que eu fiz certo? Já está uma angústia. Aí depois que você termina de cumprir a sua função, aí você fica assim, será que as pessoas vão gostar? Será que... Porque a religião sem Cristo são obrigações, são cumprimentos de tarefas. A religião também nos impõe a competição. Então, igreja tal, fulano de tal, pessoas são melhores, outras são piores. Deus não te chamou para a religião. Deus não me chamou apenas para a religião pura. Não é essa. E é interessante que eu até pensei numa expressão que a gente fala. Tem vencedores e perdedores. Né? Tem as pessoas que perderam porque elas não sabem fazer muito bem. Né? E elas ficam preocupadas com o seu desempenho. A religião valoriza o desempenho. Mas o que seria uma vida cheia de Cristo? É a vida do Evangelho. E eu vou só dar uma palavra para essa vida. Alegria. Você pode repetir comigo? Alegria. Tudo o que essa pessoa faz é cheio de alegria. Ela pode estar cansada. Mas na hora que coloca assim, minha filha, vamos fazer o seguinte, vamos levar essas cestas básicas lá para fulano de tal. Aí é num feriado, tá no meio do aniversário de alguém, sei lá. Imagine as coisas mais absurdas aí, ou mais importantes, mas que alguém chamaria nesse horário que não deveria chamar, na hora do almoço. E ela fala, ai, que alegria. É a minha alegria. Aí você chama alguém para tocar. E essa pessoa trabalhou o dia inteiro. E olha, a gente fala assim, vamos precisar ensaiar. Essa pessoa vira e fala assim, que alegria. E vem.
Graças a Deus que eu e Charles conhecemos algumas pessoas assim, e muitas pessoas têm se despertado para viver a verdadeira religião. É o Evangelho. Mas a religião pura, ela nos coloca num lugar de competição que quando alguém vê outro num posto mais alto, ele acha que aquilo é uma comparação, ao invés de entender apenas que é uma questão de função. Nós não temos posições melhores, só funções diferentes. E eu queria que você e eu pensássemos algo muito, muito significativo, importante, decisivo na nossa vida. Eu vou falar uma palavra do Martin Lloyd-Jones, que foi um doutor, médico, teólogo, escritor, um homem que nos abençoa. É claro que ele já faleceu há muitos anos, mas uma referência para nós. Ele disse o seguinte: o cristianismo é cheio de alegria, glória e triunfo. Vou repetir. O cristianismo é cheio de alegria, glória e triunfo. Aí você fala assim, mas você não conhece a minha vida. Cíntia, você não conhece a minha casa. Queridos amigos, todos vocês que estão participando conosco desse momento de adoração, busca e da presença do Senhor. Todos nós temos muitas lutas, uns em determinadas épocas mais, outros menos. Mas as dores pessoais não podem ser comparadas. Nós não imaginamos, por um sorriso, por uma aparência, o que vai na alma de alguém. Jamais nós conseguiríamos medir isso daí. Agora, você pode ter a certeza que a luta é muito grande. Eu me lembro de uma história, e eu vou contar muito rapidinho, de um homem que ele entrou no metrô da França, e lá na França, as pessoas, ao entrarem no metrô, os primeiros bancos do metrô, têm uma molinha, eles ficam levantados. Esses lugares são para pessoas com deficiência, pessoas especiais, os idosos, pessoas que precisam cadeirantes, enfim, toda sorte de necessidade, mulheres grávidas, todas as necessidades especiais são para ficar. Então você entra e não senta naquele lugar. E é interessante que entrou um homem dentro do metrô. Eu não me lembro se era uma senhora, mas essa mulher conta no seu livro, na história, que quando ela entra, tinham 5 crianças, e elas subiam, desciam, elas pulavam para um lado, elas pulavam para o outro, e as pessoas começaram a olhar para aquele pai, e ele assim, tipo assim, não estou nem aí, eu não quero saber de nada. E uma pessoa chegou para ele, no meio daquela confusão, veio uma criança, senta naquelas cadeiras, e as pessoas, vocês não estão vendo que eles estão ocupando os lugares das pessoas que precisam? E com muito custo, ele consegue balbuciar algumas palavras. Nós, 6, os 5 filhos e eu, acabamos de enterrar a nossa esposa. Eu não sei o que fazer com essas crianças. Eu queria dizer uma coisa para você, nós não temos a capacidade em nós de construir uma imagem das pessoas a partir da sua aparência. Não podemos, a nossa imagem, aquilo que construímos a respeito das pessoas, não pode ser baseada naquilo que vemos esteticamente daquela pessoa. A construção que fazemos a respeito das pessoas, da vida, diz respeito a quem ela é em Cristo, no Senhor. E o nome dela se chama Filho Amado. Qual é o seu nome, Cíntia? Filha amada. Qual é o seu nome? Filho, filha amada. Esse é o seu nome. Isso é quem você é. Isso é quem você nasceu para ser. Eu aqui fico imaginando todos os rostos de todos os irmãos. E eu gostaria de falar os nomes todos, mas não daria tempo. Mas você é filho, filha amada. É isso que você nasceu para ser. É interessante que algumas pessoas foram entregues às prisões para serem queimadas e a alegria delas não acabava. Porque o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro sentido da nossa existência, que é caminhar com Cristo, é uma existência com Cristo, é uma existência que adora Cristo, que exalta Cristo, que exalta o seu nome, que glorifica o seu nome, é uma existência cheia de alegria. Eu sei que às vezes você bate o seu rosto no travesseiro e tem vontade às vezes de não levantar. Eu sei que isso é possível.
mas ainda assim você foi feito e feita para ser cheio de alegria. Em Romanos 12:14, abençoe aqueles que os perseguem, abençoem-nos e não os amaldiçoem. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados, felizes, plenos, cheios de glória, cheios de triunfo, porque eles almejam uma terra que não tem um fim. É uma terra espiritual, uma terra onde o Senhor derramará a sua plenitude. Deus deseja derramar a sua plenitude sobre minha vida, sobre a sua vida. A vida do cristianismo é cheia de alegria e triunfo. Por mais que tenhamos lutas e nessas lutas tenhamos algumas perdas, nossa vida é cheia de triunfo. É essa a sua posição? É esse lugar que se encontra? Seu regozijo é o Senhor? Podemos dizer que a força nossa, tudo o que nós temos como força, vem da alegria que temos no Senhor? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Se nós recebemos a Cristo, a nossa existência é com Cristo. A nossa existência é para glorificar o nome de Cristo. Em Salmo 73, vou ler para vocês, é um salmo grande, eu vou dar um tempinho para você pegar a sua Bíblia, se você não tiver, aí, abrir no seu celular, talvez não seja fácil, mas pega de alguém do lado, pega a sua Bíblia, mas se você não tiver com a Bíblia perto, não tem problema, eu queria que você prestasse atenção em cada letra desse salmo. Aliás, se você puder, imprimir esse salmo, colocar do lado da sua cabeceira, e quando você acordar, você relembrar esta verdade, fortalecendo quem somos diante de Deus. Você e eu somos filhos amados. Vou ler aqui, para nossa compreensão. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram e por pouco não escorreguei. Pois eu tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão sempre livres de fardos, não são atingidos por doenças. Por isso o orgulho lhes serve de colar, se vestem de violência. Do seu íntimo brota a maldade. Agora eu vou pular para o 9. Com a boca arrogam a si os céus. Por isso o seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar. Versículo 11. Eles dizem, como saberá Deus? Será que Deus tem conhecimento dessas coisas? No 12, assim são os ímpios. Eles ficam despreocupados, aumentam suas riquezas. Certamente foi-me inútil manter puro o coração, lavar as mãos na inocência. Não valeu de nada, pois o dia inteiro sou afligido e todas as manhãs sou castigado. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os seus filhos. Quando tentei entender tudo, achei muito difícil para mim. Até que entrei, versículo 17, no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Quando meu coração estava amargurado e no íntimo eu sentia inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude para contigo era de um animal irracional. Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustentas. Tu me diriges com o seu conselho e depois me receberás com honra. Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus? Continuando, a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra, nada mais desejo estar, além de estar junto a ti. O meu coração poderão fraquejar, e o meu corpo também. Mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano
o Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. É interessante demais esse texto. Ele é lindo e ele conforta a nossa alma. Você é quem? Fale aí para quem está do seu lado. Quem que você é? Quem que você é? Filho amado. Você é filho amado. Eu sou filha amada. Nós precisamos compreender que somos filhos e somos amados. Não existem posições. Deus ama mais um, mais outro. Nada disso. Mais um do que a outro, perdão. Quando o texto fala, no versículo 17, até que, ele diz uma separação de duas circunstâncias. De dois períodos dentro do texto. Até que eu entrei. Olha só essa frase. Até que eu entrei no santuário. Existem coisas que vocês e eu pensamos que dependem do outro, do vizinho, do pai. Meu pai fez isso, então eu estou fadada a viver assim. Minha família foi assim, eu estou fadada. Meu casamento é dessa forma, então eu estou presa. Não, até que eu entrei no santuário. As coisas acontecem até que eu entre no santuário. E a palavra no original não é santuário, está no plural. Olha que coisa interessante. Ela não é apenas uma palavra no singular. Ela significa que são as coisas que Deus considerava santas. Quais são as coisas que Deus considera santas? Muitas vezes nós somos tão assim tranquilos com isso, mas nós não deveríamos estar. É que nós nos acalentamos apenas com as palavras de conhecimento. E santuários aqui não significam apenas conhecimento. É interessante que ele entra nesse lugar, num lugar, e nós vamos pensar em duas coisas que ele faz essa separação. E eu queria que você não ficasse, e eu queria que você entendesse o significado dessa palavra. Santuários. Santuários são as coisas sagradas, os lugares mais secretos, mais sagrados. Existem lugares mais sagrados do que outros. Nós precisamos fazer a distinção deles. Nós não podemos achar que todos os lugares são iguais. Existem lugares da comunhão, existem lugares do conhecimento, existem lugares mais sagrados. Esses lugares é o que o Senhor te fez para entrar neles e buscar neles a resolução de todas as nossas questões emocionais, físicas e materiais. São os lugares secretos, os lugares mais sagrados. Existem lugares ali próximos, onde Deus se manifesta. A dificuldade não é resolvida apenas por mero raciocínio. Muitas vezes, amigos e queridos, muitas vezes nós nos preocupamos com os raciocínios dessa história. Você pode ver e observar que o crescimento, o advento do trabalho dos coaches é muito advindo disso. São conhecimentos, faça isso, são regras. E é interessante que quando eu era adolescente, eu vejo muitos jovens ou crianças, a pessoa fala assim, eu tenho que fazer isso ou aquilo. São regras. O que tem que fazer? Eu tenho que chegar na hora do almoço para almoçar em casa. Isso está ótimo. Eu preciso não levantar a voz para minha mãe, para o meu pai. Está ótimo. Se a gente pensar num trabalho, a gente vai falar assim, eu não mexo naquilo que não é meu. Conhecimentos, regras, leis. Deus nos fez como filhos amados para muito além do conhecimento e das regras, para estarmos nos lugares sagrados e secretos de Deus. E é interessante que ele fala, no original, ele busca o sentido de quê? Queria compartilhar com os irmãos e queridos amigos. Existem coisas na nossa vida que nós só podemos aprender na presença do próprio Deus. Na presença. Não adianta eu saber a respeito de Deus. A presença manifesta, onde Deus se revela. E nas revelações que Ele fez. O salmista, o que ele fez? Pela razão. Nós vamos pensar aqui duas coisas importantes. Quando a gente pensa nesse texto, a gente pensa assim, que parecem duas circunstâncias diferentes.
Mas não são circunstâncias diferentes, é a maneira como ele está pensando. Ele pensa, na primeira parte do texto, pela razão, e depois ele pensa como filho amado. São duas maneiras de pensar. O texto não é uma coisa só, ou duas circunstâncias, né? Uma circunstância no começo, uma circunstância no final, duas pessoas, nada disso. O texto é quando ele fala pela razão humana, como um não filho de Deus se sente, que é pelo intelecto, pela religião pura, e depois ele fala pelos olhos de um filho que se sente amado. E continuando. Como são os pensamentos de quem não é filho? Como são? Imagina, quem não é filho? Imagina uma pessoa que não é filha, ela senta no seu sofá e fala assim, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Ela não entende que aquela pessoa é um pai, ela sabe que aquela pessoa é um vizinho, é um colega, é um amigo, ela entende que aquilo ali não é pai. Mas quando ela chega perto do pai, quando eu chego perto do meu pai, ninguém precisa ficar me dizendo o tempo inteiro que ele é meu pai. Eu sinto e me sinto acolhida por ele. Somos filhos. Qual é o seu pensamento sobre isso? Então eu quero te fazer uma outra pergunta. Se você já tem essa convicção que você é um filho, pense comigo. Qual é a relação que você tem com o seu pai? Qual é? Como é? É interessante que Jesus passeou, vamos dizer assim no sentido, passou e passeou por várias cidades. Mas existiram cidades que elas não conseguiam reconhecer o Senhor como Senhor de suas vidas. E por isso elas não viram tantos milagres. Mas Deus mandou Jesus para todas as pessoas. Todas as pessoas ali puderam ver. Mas eu queria que você pensasse assim, você crê? Você realmente crê que você é um filho, uma filha amada do Senhor? Então, a primeira coisa que nós precisamos compreender é que nós não somos nada sem o Senhor. Nós somos vis, pecadores, maus, egoístas, religiosos. Vivemos pelo dever. Nós precisamos entregar essas emoções ao Senhor para Ele tratar, entregar o senhorio da nossa vontade. Mas eu queria pensar agora uma parte, não mais ou não menos, mas extremamente, queria que você tivesse assim, com a sua atenção totalmente focada para isso. Quais são os pensamentos dos verdadeiros filhos de Deus? Como são? Como eles pensam? Ou melhor, o que a palavra de Deus diz sobre aqueles que são filhos de Deus? Primeiro, sua alegria é o Senhor. A alegria deles é o Senhor. Então, no Salmo, quando a gente vai observar que ele olhava os ímpios e ele via na questão da saúde, na questão emocional, ele falava assim, eles têm sucesso. O primeiro período desse texto foi o que eu disse, o pensamento daqueles que não são filhos, é o pensamento racional, o pensamento religioso. Dá tudo certo na vida deles e não dá na minha. Aí o salmista ainda diz, eu tive inveja dos ímpios, porque eles precisam trabalhar muito, porque eles têm muito dinheiro. E é interessante que às vezes, sem querer, a gente vai absorvendo partes e fragmentos desses sentimentos. Você pode dizer que a alegria do Senhor é a sua força? Você consegue se alegrar no Senhor? O Senhor é a sua alegria? Sua alegria tem durado? Ou ela é muito passageira? Ela é muito rápida? Ela é fugaz? É interessante que eu já vi algumas expressões, mas eu queria ler um texto para os queridos irmãos. É muito... cada versão da Bíblia tem um jeito de falar, mas eu gosto desta. E agora eis que o Senhor me conservou em vida, como disse. 45 anos são passados desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando em Israel, ainda no deserto. E agora, eis que hoje tenho 85 anos e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Mas qual era a minha força? Então tal é agora a minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. O Senhor o revestiu para a função que ele precisava, porque a alegria dele era o Senhor.
você pode dizer: a minha esperança é Cristo? A minha esperança é Ele? Existe uma verdade sobre o Filho de Deus e que nós precisamos entender que, se somos filhos, também essa verdade precisa ser nossa. Os filhos têm senso de pertencimento. Filhos têm senso de pertencimento. Se você perguntar às minhas irmãs: você tem um pai? Elas vão falar: claro, tenho um pai. Porque elas sabem que tem um pai. Elas se sentem parte daquela família. E o salmista fala que quando ele entrou nos santuários, ele entrou naquele santuário, na presença, na intimidade, no secreto, no sagrado. Então ele compreendeu. Quando ele era só a religião que ficava do lado de fora da porta, quando ele apenas ficava do lado de fora, e ele olhava as coisas por outro ângulo, pelo olhar racional, pelo olhar do dever, pelo olhar da obrigação, ele não se sentia filho. Mas quando ele entra no santuário, ele começa a entender que ele é filho. Nós precisamos buscar esse santuário, buscar o que é sagrado, o que é santo. Nós precisamos separar o que é precioso do que é vil. Nós precisamos separar essas coisas. Nós não podemos misturar as coisas. Existem lugares sagrados. O lugar da intimidade com Deus. Agora, um parênteses rapidinho. Existe uma falta de pertencimento. Difícil de relacionar-nos com Deus por causa das experiências que temos nas experiências humanas, né? Por causa delas. Às vezes, uma fragilidade nelas. Pais que, às vezes, têm perdido a percepção para tratar os filhos de forma igual. Eles tratam de maneira separada. Então, esse filho não se sente pertencente àquela família. Outras coisas podem acontecer, mas outra dela é: pais têm perdido uma comunicação verdadeira. Não tem um diálogo honesto. Né? O filho, às vezes, é obrigado a falar só o que o pai quer ouvir. Eu não estou dizendo sobre falta de respeito, mas nós precisamos ter diálogos. Isso é muito difícil. Ter diálogos entre as pessoas, de um modo geral, mas às vezes entre os pais, porque a imagem que nós temos dos nossos pais, em geral, nós levamos até Deus como se fosse a mesma coisa, porque nós temos essa mania, essa maneira, às vezes, de comparar aqui na terra as coisas que são do céu. Então eu queria que você pensasse que você pode ter sofrido essa questão familiar e por isso, ou associar como se isso fosse de Deus, e na verdade não é. Os seres humanos erram profundamente. E nós precisamos realmente nos posicionar, entrando no Santo dos Santos, buscar a presença de Deus, de maneira que o nosso olhar mude. O salmista, enquanto ele olhava pela razão, pelas ideias, pela religião, ele não conseguia entender a sua posição de filho amado. Muitos pais têm conversas triviais, outros ainda têm conversas agressivas com seus filhos. Conversas objetivas de produtividade, sobre obediência, sobre o cumprimento de tarefas. Mas aqui, o Senhor nos mostra uma relação profunda. Aquele que não é filho ou não se sente filho acaba tendo uma relação de medo. Tanto as relações que nós já vimos e conhecemos, nós precisamos entender que nós precisamos e temos um Salvador que estabelece conosco uma relação de interesse. O Senhor tem interesse pela sua vida, Ele se interessa. Você já viu quando você conversa com alguém e a pessoa olha para um lado, ela olha para o outro, ela olha no celular, ela olha para cima, ela nem, na hora que você pergunta, ela fala: não sei. Mas o Senhor não é assim. Todos os nossos sonhos, nossos anseios, nossas necessidades são do interesse do nosso Senhor. Ele deixou todas as coisas escritas sobre tudo o que precisamos. Eu pensei uma coisa que eu tenho orado e pedido, eu quero que você peça ao Senhor. Tudo aquilo que Ele precisa te falar, né? É claro que Deus vai nos revelar coisas novas, mas toda a revelação de Deus está na sua palavra. Não é preciso alterar a palavra, ela é suficiente. E é interessante que existe uma ponte entre nós e Deus, e ela se chama oração. E eu queria te convidar
a caminhar mais um pouquinho aqui para a última parte desse tempo de reflexão. Você se sente filho? Ou você não se sente? Você é filho amado. Deus te chamou para ser um filho. É para isso que você nasceu. Mas eu sei que muitos de nós, diante das lutas e tempestades, podemos perder a visão dos céus e olhar sobre a ótica da religião e ver apenas a razão e nos comparar com tantas pessoas. No versículo do Salmo 73, no versículo do 6, ele diz assim: por isso o orgulho lhe serve de colar. Ou seja, a gente fica preocupado com o orgulho das pessoas. Né? Tem outro versículo que diz assim: eles não passam por sofrimento. Aí a gente olha pela razão, pela estética, pelo exterior, como eu falei no começo, e a gente julga achando que eles não têm sofrimento. Porque ele está olhando pelo olhar daquele que não é filho. Queria que você não perdesse isso nunca. Eles zombam, falam com más intenções. Na verdade, isso pode acontecer, das pessoas falarem com más intenções e a gente julgar, mesmo sem acontecer. Porque ele está olhando pelo olhar da religião, pelo olhar do dever, da obrigação, das tarefas. Tudo é pesado. E ele começa a achar que todo mundo está contra ele, que as pessoas não o amam. Com a boca arrogam a si os céus. Ele acha que as pessoas são arrogantes. Aí depois existe uma separação do versículo 17 e quebra, diz assim. Ele está dizendo, na verdade, assim, olha, antes eu olhava pela religião, antes eu olhava pelas minhas ideias, antes eu olhava pelo dever. Mas a partir do versículo 17, até que acontece uma coisa, eu me posiciono e eu quero o lugar secreto. Senhor, eu quero esse lugar secreto. O lugar sagrado, o santo dos santos, eu quero esse lugar. Eu não quero apenas ouvir a seu respeito. Eu quero entrar na presença, ouvir a tua voz e obedecer, mas com todo o meu coração, com alegria. A revelação de que somos filhos é que tudo que fazemos para o Senhor é cheio de alegria e de triunfo. Muitos perderam a verdade a respeito e sobre o que são e quem são. Muitos de nós perdemos a visão daquilo que nascemos para ser. Eu e você podemos estar nesse lugar. Mas é que o Filho de Deus sabe que ele é filho, ele tem senso de pertencimento, assim como Jesus Cristo sabia que ele tinha um pai e tinha um senso de pertencimento. Eu pertenço a Deus. Você pode dizer: eu pertenço ao meu Senhor. Eu não estou abandonado, eu não estou sozinho, eu não estou nessa caminhada isolado de maneira que não vai ter solução, porque eu pertenço a um pai, eu tenho um pai querido, e mesmo que o seu pai tenha morrido, o seu pai tenha enfrentado lutas, e pela cultura, o jeito, ele não tenha te tratado do mesmo que você gostaria, mas você tem um pai que te ama e diz assim: querido, querida, você é filho amado. A coisa mais importante é que você é um filho. E todo filho, ele precisa estar ligado ao seu pai. Tudo que o Senhor preparou para você precisa e depende da relação sua com o seu pai. Como eu disse, a vida do filho está ligada ao pai. O salmista disse assim: eu não tenho prazer em outra coisa que não seja o Senhor. Não é porque ele não amava as pessoas ao seu redor. É porque o maior amor era o amor ao seu pai. E tudo que ele fazia agradava ao seu pai. Ele, quando se compara no começo, e ele começa a olhar pela ótica de um não filho, né, de alguém pela razão, pela religião, ele começa a dizer: mas essas pessoas aqui estão se dando bem, estão sendo vitoriosas, estão tendo sucesso, enquanto eu não. Mas quando ele olha pelo olhar da sua relação com o seu pai, então ele compreende: mais importante é a minha comunhão com meu pai. Você sabe quem são os filhos de Deus? Você sabe que você é um filho de Deus? Você deseja ser um filho de Deus? O Senhor está de braços abertos. Você vive nesse contexto de filho ou de não filho? Só da religião, só dos deveres, só das obrigações,
do cansaço, do medo, da insegurança, de não atendê-lo, de não agradá-lo? Ou você se deleita, ou a sua vida está baseada na alegria que você tem ao seu Senhor? Quando eu disse aquela frase do Martin Lloyd Jones, que a vida do cristão, o cristianismo, ele é repleto de alegria, é repleto desse regozijo na presença do Senhor. E eu queria que você pensasse, qual é a relação que você tem com seu pai? Como tem sido essa relação? Uma relação onde você entrega as coisas, você obedece, você faz tudo certo, você está ali para cumprir o seu dever, cumprir as suas tarefas, todas muito bem feitas? Ou o seu olhar é de filho, aquele que não está se importando se os outros têm ou não um sucesso maior do que ele, aquele que está se importando, qual é o maior desejo do meu coração? É tua presença. Ou você se lembra do Senhor de forma esporádica, nas horas de necessidade, nas horas de resoluções? Qual é o sentimento que te liga ao Senhor? De medo ou de alegria? De dever ou de regozijo? Qual é o sentimento que está te ligando ao Senhor? É preciso olharmos para dentro de nós e entendermos como o profeta, quanto tantos disseram que a alegria deles é o Senhor, mas o salmista neste texto diz: até que entrei no santuário, até que entrei no santo dos santos, eu entrei no sagrado, no secreto, nos lugares aonde o Senhor derrama a sua vontade sobre mim. Qual é o lugar onde você se encontra? Qual é o contexto que a sua vida está afincada? Você é aquele que olha de fora, que olha para um Deus distante, longe, um Deus que se vinga, um Deus tirano, ou você está olhando pelos olhos de um filho? Sua vida está ligada ao Pai. Jesus tinha um senso de pertencimento. E Jesus sabia que a sua vida estava ligada diretamente, nada do que ele fazia podia se dissociar da vontade do seu Pai. A alegria do seu Pai era a sua alegria. Aquilo que o Pai queria era o que ele queria. Aonde o Pai desejava que ele estivesse, ele estava. Aonde você tem estado? Aonde o seu Pai deseja? Onde o seu coração está afincado? Aonde o seu Pai quer que ele esteja? Aonde os seus olhos estão olhando? Aonde o seu Pai, nosso Deus, está querendo que você olhe? Ou você está olhando como aquele que não é filho, de um modo de um Deus tão distante, tão longínquo, tão impessoal? Deus tem mais para você. Você é chamado um filho amado. E aquela pergunta do começo da nossa reflexão: quem somos? Quem você é? Você é filho amado, filha amada do Senhor. Deus tem mais para você. Deus tem muito mais para a sua vida. Já não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. Já não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Abri o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Sou filho de Deus. Abri o mar para eu passar por ele. Perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Sou filho de Deus. Sou filho de Deus. Eu sou filho
você já é filho do Senhor, não esqueça que os nossos olhos precisam se voltar àquilo que Jesus Cristo viveu e vive com o Pai. Ele sabia de quem ele era filho. E ele sabia que a sua vida só tinha sentido se era ligada com o Pai. A sua vida está ligada do Pai. Tudo que você faz, tudo que você pensa, tudo que você deseja, está ligado à vontade do seu Pai. Você conhece a sua vontade, você tem certezas da vontade do Pai, porque o Pai, ele se torna próximo de seu filho. Sempre há um desejo no coração do Pai de estar perto do seu filho. E o Pai verdadeiro, o Pai amoroso, e o nosso Pai que é perfeito, os pais terrenos não são, mas o nosso Pai dos céus é. Ele deseja derramar sobre a sua vida um fluir da sua presença. Porque o cristianismo é cheio do fluir de Deus, é cheio da dimensão do Senhor, é cheio de alegria. Cristianismo não é tristeza, não é dever, não é obrigação. Cristianismo é vida, vida em abundância, cheia de alegria e regozijo da sua presença. É assim que está a sua vida, é neste contexto. Não se esqueça, é para isso que você e eu fomos chamados. Você foi chamado para viver a plenitude de Deus, fluindo águas vivas, fluindo do Senhor, da sua presença, um canal direto com o Senhor. O seu Pai tem cuidado da sua vida. O seu Pai não é um pai que abandona. Você é um filho amado, querido, desejado. O Senhor, quando nos criou, colocou em nós um desejo de buscá-lo. Nós precisamos levar esse desejo ao Senhor. Você é filho, você vive com seu Pai, você entende que você pertence a Ele. Então você glorifique a Deus, não se esqueça, você é e foi chamado com o objetivo de ser filho amado. Aleluia, louvado seja o Senhor. Quero orar pela sua vida, mas eu quero pedir a você que você não perca de vista a vontade do Senhor, amém? Ó Deus, buscamos, Senhor, todas as coisas aqui para exaltar o Teu nome. Nós buscamos falar e ler a Tua palavra. Buscamos colocar o nosso coração diante de Ti. Nós Te pedimos mais uma vez, para aqueles, ó Deus, que não têm entendido, não têm sentido, não têm percebido que são filhos do Senhor. Ó Deus, que eles possam entender e sentir e perceber que, ó Deus, o Senhor está conosco, o Senhor não nos deixa. O Senhor quer uma vida para nós de alegria, de regozijo. Ó Pai, te peço, Senhor, que os meus irmãos, meus queridos amigos, entendam que não há vida de alegria fora da vida do Senhor, ou numa vida de relacionamento entre pai e filhos, filhos amados. Ó Deus, nós sabemos, ó Deus, que tantas lutas nós vamos enfrentar. E como o salmista disse, ainda que o corpo dele, a alma se desfaleçam, o Senhor Deus está no coração dele, porque ele entrou no santuário do Senhor e buscou as coisas sagradas, buscou se relacionar contigo. Senhor, faz isso em nossos corações. Nós queremos e precisamos da tua presença, Pai. Ó Deus, obrigado por tudo que tu fazes no meio de nós. Obrigado, Senhor, por cada vida, Senhor. Mas nós clamamos, Senhor, que nós não percamos a visão de que somos filhos amados. E quando assim nos posicionarmos, os nossos olhos olharão todas as coisas pelos olhos do Senhor. Olhos de alegria, de satisfação, de regozijo e de triunfo. Aleluia! Louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor. Ó Deus, toca em cada alma, toca em cada família, Senhor. Que nenhuma pessoa saia desse tempo aqui de reflexão, de busca ao Senhor, sem compreender que é chamado para ser filho amado, filho querido, desejado, e que o Senhor se interessa por nossas vidas, por nossas dificuldades e por quem nós somos. Aleluia! Tu abriste o mar para nós passarmos, ó Senhor Jesus. Aleluia, louvado o Senhor. Aleluia. Para eu passar por ele, perfeito amor que me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Sou filho de Deus. Abriu o
Sou filho de Deus. Amém. Amém, queridos. Deus te abençoe.